Se estiver cortando, vocês me param, me pedem para repetir, tá? Estou gravando a aula de novo, né, de onde a gente parou. A gente parou aqui em entrar na classe dos antibióticos, né? Então, os antibióticos, eles são utilizados especificamente para a eliminação de bactérias, sem danificar as outras células do nosso corpo. Mas, porém, todavia, entretanto, sempre tem algum prejuízo para outras células do nosso corpo. Então, qual que é o problema maior que a gente vê em antibióticos? O problema maior que a gente vê em antibióticos é o paciente relatar uma dor no estômago, né? Alguns relatam, doutor, estou com uma diarreia, por que será? Eles ficam achando que é por conta da cirurgia, né? Então, muitas vezes a gente tem que orientar, né? Lembrando que os antibióticos, o ideal é o paciente tomar ele com o estômago mais cheio, né? Não tomar ele de estômago vazio. Tá? Então, se possível, tomar junto com um medicamento que faz a proteção do intestino, né? Faz a proteção gástrica do sistema gastrointestinal. Esses medicamentos, eles funcionam exclusivamente em bactérias e não são capazes de eliminar vírus e fungos, né? Então, a gente tem algumas contaminações por vírus e por fungos, né? Eles não são indicados para esses casos, então, somente para bactérias. E eles agem de formas diferentes, tem diferentes formas de ação nos antibióticos, né? Tem os antibióticos que a gente chama eles de bactericidas, e os antibióticos são bacteriostáticos, né? Não precisa saber exatamente sobre como que funciona cada um, então a gente não vai entrar nessas particularidades não, tá? A penicilina é o antibiótico mais utilizado, ele faz a destruição do aparelho celular das bactérias, impedindo a sua síntese e acaba matando-as, tá? Então, a penicilina, né, vocês são acostumados a amoxicilina, azitromicina, a maioria dos antibióticos são à base de penicilina, tá? Então, para a gente decorar as formas de ação, quais são os bactericidas? Todas as penicilinas, né? Penicilinas, cefalosporinas, metronidazol e aminoglicosídeos. A maioria dos antibióticos que a gente prescreve, né, na odontologia, eles são bactericidas, eles estão nessa classe aqui de penicilinas. E os bacteriostáticos são as tetraciclinas, sulfonamidas, clindamicina, macrolides e o cloranfenicol. Mas, de novo, qual que a gente mais utiliza? As penicilinas, beleza? Que isso, como exemplo, né, eu vou dar o exemplo mais utilizado, né, que é a amoxicilina, que a gente mais prescreve. Então, a amoxicilina, um comprimido de 8 a 8 horas por 7 dias. Então, esse é o antibiótico que a gente mais prescreve. Lá na clínica de cirurgia, com o professor Castro, provavelmente é o antibiótico que vocês têm costume de prescrever. Então, eu acho que vocês estão mais acostumados. E também a azitromicina. A azitromicina ela é 500 miligramas também, normalmente prescreve-se um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Então, esses medicamentos são os medicamentos que a gente tem um costume maior de prescrição. Então, é o que eu quero que vocês tenham gravado em mente, principalmente que seja mais fácil de vocês fazerem a prescrição para os seus pacientes, não só em implantodontia, mas também em cirurgia, às vezes em endodontia, né, em outros procedimentos que necessitem algum antibiótico, algum anti-inflamatório, algum analgésico, certo? Então, sobre medicamentos, era isso que eu queria passar para vocês. Nessa fase da implantodontia, agora nós vamos entrar, né, na fase protética do implante. Até agora a gente viu muitas coisas relacionadas à parte cirúrgica da implantodontia, né? E hoje eu pretendo entrar numa parte que eu julgo um pouco difícil, porque tem muitos nomes, tá? Então, que é a parte da prótese sobre implante. Até mesmo alguns colegas especialistas acabam tendo um pouco de dificuldade na prótese sobre implante, por conta da quantidade de nomes utilizados nessa determinada área. Né? Só que nós vamos fazer de uma forma mais devagar, para que fique bem claro
para vocês conseguirem aprender sobre a parte da prótese sobre implante. Então, sobre medicamento, ok, né? Aprendi aí uma forma mais fácil e mais rápida de prescrever o medicamento. Deixa eu... Até aí tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer perguntar? Foi a tela aí da prótese sobre implante? Alguém me dá um ok? Tá sim. Tá, né? Beleza, então, vamos lá. Agora é a parte que o bicho pega, vamos dizer assim. Né? Nós vimos a parte cirúrgica, porém, a parte cirúrgica ela é totalmente dependente da parte protética, né? Nós vamos posicionar o nosso implante aonde a nossa prótese ficará melhor, né? Então a gente precisa de um planejamento protético prévio, o que nós chamamos de planejamento reverso, né? Primeiro a gente planeja a prótese, depois a gente planeja a cirurgia. Então, por isso que eu brinco, a parte cirúrgica de implantodontia, qualquer um faz a parte cirúrgica. E a parte cirúrgica nada mais é do que perfurar o osso, né? Então, é como se você fosse furar uma parede, vamos dizer assim. O que você tem que saber é sobre anatomia, né? Anatomia, tipo de anestésico, tipo de medicamentos, né? Mas a técnica em si da instalação de implante é uma técnica muito simples, né? Não tem nenhuma complexidade em instalar um implante. Então vamos lá. Nós temos dois tipos, vamos um pouquinho mais fácil. Nós temos dois tipos, depois eu volto naquele slide lá. Nós temos praticamente dois tipos de prótese sobre implante. A prótese sobre implante, ela pode ser parafusada ou cimentada. Então, primeira dúvida que a gente tem aí na nossa cabeça: como é que eu vou colocar, vou instalar uma prótese sobre implante? Eu posso parafusar ela num implante ou num pilar, né, chamado intermediário protético, ou então eu vou cimentar ela no intermediário protético. A grande vantagem da prótese parafusada é a reversibilidade. O que é essa reversibilidade? É eu poder, em qualquer momento, remover a minha prótese sobre implante, limpar ela fora da boca. Se necessário algum ajuste, eu consigo remover e ajustar ela. Então, a reversibilidade da prótese parafusada é a sua principal vantagem. Tá? Como que funciona, leigamente falando, a prótese sobre implante? A prótese sobre implante de maneira mais simples, né? Então, por exemplo, desse lado direito aqui do slide, nós estamos vendo uma prótese sobre implante parafusada, né? Por que eu sei que ela é parafusada? Porque eu consigo ver esse orifício. Acho que todo mundo consegue ver esse orifício. O que é esse orifício? Esse orifício é onde tinha, igual na imagem aqui da esquerda, um parafuso de retenção. Esse parafuso de retenção, ele, após instalada a nossa prótese, ele deve ser vedado com uma resina composta, certo? Então, o que a gente vê aqui é uma diferença, né, principalmente de envelhecimento da resina composta para a cerâmica. Então, normalmente, essa resina composta a gente troca ela uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, porque o paciente, depois que está com a prótese sobre implante instalada, ele precisa fazer a sua manutenção, né? E na prótese sobre implante parafusada, eu consigo vir aqui com uma broca
né, esférica, 1014, por exemplo, removo essa resina, né, como se fosse uma restauração de resina satisfatória qualquer. Eu venho aqui, removo essa resina e terei acesso a esse parafuso de retenção da prótese, né? Então, eu tendo acesso ao parafuso de retenção da prótese, eu desparafuso isso daqui, né, e solto a minha prótese sobre o implante. Aí eu consigo limpar o implante que está lá dentro da gengiva, eu consigo limpar essa prótese sobre o implante, eu consigo, se necessário, trocar essa prótese sobre o implante de uma maneira mais fácil, né, e mais rápida. Então, essa é a principal vantagem da prótese parafusada. Qual que é o problema da prótese parafusada, né? Eu não vejo isso como problema, mas alguns pacientes mais exigentes, eles se queixam, né, às vezes, de uma estética desfavorável nessa região oclusal, né? Aqui, nesse caso, a gente vê essa resina que não está muito legal, né? Porque você vê uma certa diferença entre esse orifício de acesso e a cerâmica. Mas isso daqui é uma resina que já tinha muito tempo na boca, né? Eu coloquei aqui para exemplificar para vocês. A gente consegue disfarçar esse orifício com uma restauração de resina composta bem feita. Então vai ficar um pequeno orifício, como se fosse uma pequena restauração classe 1, né? Então, que nem vocês estão vendo aqui do outro lado, ó, onde está o parafuso. Então, é como se fosse uma pequena restauração classe 1. Eu venho aqui e restauro isso com uma resina composta. Tá? Então, o paciente foi para manutenção, o paciente com essa prótese sobre implante, se eu não me engano, já havia 3 anos, e ele nunca tinha ido no consultório fazer nenhum tipo de manutenção. Então, eu removi essa resina, removi essa prótese para verificar como que estava o implante, como que estava o tecido mole, né, o tecido gengival. Depois eu fiz, né, eu fechei esse orifício com uma resina composta mais adequada, né, porque essa resina composta já tinha envelhecido. Então, daqui para cá, agora já nem aparece onde que é o orifício, né, até é ruim se eu precisar reacessar. Normalmente, quando eu instalo a prótese sobre implante, né, eu instalo a prótese sobre implante e eu escrevo no prontuário aonde que está a saída desse parafuso, né? Então aqui, por exemplo, para onde que está essa saída do parafuso? A saída do parafuso está na região oclusal, na região de sulco principal, por exemplo, eu coloco assim, né? Então, ou entre, por exemplo, a cúspide média vestibular, vamos dizer assim. Normalmente, o ideal da posição do implante, depois nós vamos ver sobre o posicionamento do implante, é sempre ele sair no centro oclusal da minha prótese sobre implante. Então, eu não posso fazer um implante onde a saída, a inclinação dele fique voltado para vestibular, por exemplo. O que aconteceria, alguém sabe me dizer o que aconteceria se meu implante ficasse inclinado para vestibular, nesse caso aqui? Eu teria algum tipo de problema ou não? Aquela salserização. Na salserização? Não, errado. Chute mais. Tá bem fácil. Fratura, a prótese. Hã? Fratura. Também não. Quebra a prótese. Não. Muito mais fácil. Imagina aí, o que aconteceria se meu implante saísse inclinado aqui para o vestibular? Aonde que estaria essa região que eu preciso vedar com resina, Camila? Não entendi a pergunta. Se o meu implante ficar inclinado para vestibular, né? Ficou inclinado para o vestibular. Esse aqui ele ficou inclinado para centro oclusal do dente. Se o implante ficar inclinado para vestibular, aonde que estaria essa região que eu preciso vedar com resina composta?
Não sabe? Uai, na vestibular. Ué, é óbvio mesmo, na vestibular. Você ficou com medo de responder, né? Mas concorda, se meu implante ficou vestibularizado, ou seja, a inclinação dele ter saído aqui para vestibular, qual seria o problema que eu teria? Esse orifício aqui, ó, esse orifício, ou esse orifício, ou esse orifício, se meu implante tivesse saído para vestibular, esse orifício ficaria na vestibular. Qual o problema que eu teria? Um problema mais voltado para a estética, né? Porque eu iria tampar a vestibular dele com essa resina. Essa resina ia acabar ficando mais à mostra. Normalmente, quando o paciente vai ver se o dente ficou bonito ou feio, ou vocês mesmos, quando você vai ver se seu dente está bonito ou feio, qual parte dele que você vê que está bonita? Vestibular, né? Vestibular, tipo, eu puxo assim, ó. Eu vejo a vestibular. Eu não vou fazer assim e ver o oclusal do meu dente. Muito difícil. Então, o paciente, mesmo que seja na posterior, ele vem, puxa a bochecha e quer ver a vestibular do dente. E aí, se esse orifício ficar voltado para a parte vestibular, a gente vai ter uma dificuldade estética maior, né? Então, por isso, sempre o nosso implante ele tem que ficar voltado para o centro oclusal, tá? No meio do dente. Fica mais fácil da gente esconder essa região. Beleza? Se ficar, vamos uma pergunta um pouquinho mais avançada. Vamos ver. Vou na Camila de novo, já que eu acho que ela é a única que está acordada aí. Né, a gente tem dois tipos de prótese, Camila, parafusada e cimentada. A parafusada, ela aparece esse orifício, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma cimentada mais para frente. Não tem. Vamos ver se você consegue imaginar. Se o meu implante, de novo, ele ficar inclinado para vestibular, eu vou ter esse risco estético, né? Aí o que eu faço para não ter esse orifício aqui? Mas restaura. Tem uma outra opção, melhor ainda, que você não precisa restaurar. Qual é a outra opção? Fazer uma prótese cimentada. Aí ela vai ser como se fosse a prótese fixa sobre dente, tá? Como que é a prótese fixa sobre dente? Eu não cimento o meu dente em cima de um pino, né, em cima de um pino metálico, em cima de uma dentina, em cima de um pino de fibra. Eu não vejo nenhuma restauração mais depois que eu cimento a minha coroa. Tá? Então, se o meu implante sair de uma posição um pouco mais desfavorável esteticamente falando, eu tento fazer uma prótese fixa cimentada. Só que qual que é o problema da minha prótese fixa cimentada? O problema da minha prótese fixa cimentada é eu ter uma linha de cimentação, correndo o risco dela soltar, né? Ela soltar do cimento que eu utilizei para sua cimentação. Eu não tenho a reversibilidade, se eu não tiver o seu orifício aqui, por exemplo, se eu fizer ela inteira cimentada no implante, por exemplo, eu não consigo acessar o parafuso e desparafusar essa prótese, porque ela vai estar, na verdade, cimentada em vez de parafusada. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar toda a minha prótese fixa, né? Eu acabo perdendo esse trabalho em cerâmica, porque eu vou precisar cortar para poder conseguir remover essa coroa, né? Porque para ela soltar, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover a linha de cimentação, preciso remover o cimento. Tá? Então, como que a gente remove o cimento? Não tem jeito, né? Às vezes, com um tipo de ultrassom específico, eu consigo remover, mas na maioria das vezes, somente cortando essa coroa, e a gente acaba perdendo o trabalho. Tá? Então, a prótese parafusada traz essa previsibilidade de retenção e ausência da linha de cimentação. Tá? Por isso que quando a gente vai fazer a instalação do nosso implante na região posterior, a gente sempre que possível nós vamos optar por uma prótese parafusada.
para que a prótese seja parafusada, eu preciso que a inclinação do meu implante esteja voltada, né, para eu realizar uma prótese parafusada, eu preciso que meus implantes estejam inclinados para o centro oclusal dos dentes. Né? Então, porque vocês viram, se ele sair para incisal, esse orifício para vestibular, por exemplo, e esse orifício vai ficar voltado para o vestibular, o paciente vai queixar, vai ficar feio, né? Esteticamente vai ficar desfavorável. Né? Então, sempre que eu for planejar uma prótese sobre implante posterior, eu vou tentar optar por uma prótese parafusada, por conta da sua reversibilidade, né? Então, por conta de, em qualquer momento, se eu quiser trocar essa prótese, é só eu desparafusar ela e trocar. Né? Mas algumas vezes não é possível, né? Algumas vezes a gente precisa inclinar esse implante, então ele fica numa posição desfavorável para fazer uma prótese parafusada. Mas posterior, sempre que possível, nós vamos optar por uma prótese parafusada, por conta da sua reversibilidade. Certo? Então, eu vou parar essa aula para a gente começar a outra, tá? Ok. Então, beleza. O que eu quero que vocês entendam hoje aqui, né? É que, assim, existem as próteses parafusadas e as próteses cimentadas. Beleza até aí, né? Na região posterior, nós sempre vamos preferir uma prótese sobre implante parafusada. Tá? Então, a gente não costuma fazer uma prótese sobre implante posterior cimentada. Por quê? Por conta da sua reversibilidade, né? A prótese sobre implante, em qualquer momento eu posso acessar esse parafuso de retenção da prótese e remover a minha prótese sobre implante, trocar essa prótese sobre implante, tá? Então, por isso a gente acaba escolhendo uma prótese parafusada. Beleza? Mas existe prótese também cimentada. Para que a gente faça uma prótese parafusada posterior, esses implantes eles têm que ficar inclinados para o centro oclusal dos dentes. Então, isso daqui foi um caso de implante que foi bem planejado, né, para que a minha prótese posterior ela seja parafusada. Beleza? Então, posterior, sempre que possível, nós vamos optar por uma prótese parafusada, por conta da reversibilidade. Beleza? E na região anterior, né? Na região anterior, nós podemos fazer uma escolha entre prótese parafusada ou prótese cimentada. Para que isso seja possível, eu preciso planejar o meu implante para que eles fiquem inclinados para a região incisal ou para a região de símbolo, né? Então, aqui no caso, né, do slide que vocês estão vendo mais na esquerda, isso aqui foi a instalação de um implante onde a inclinação dele foi planejada para que fique voltada mais para uma região incisal, um pouco mais vestibular do meu dente. Tá? Então, esse tipo de prótese aqui é uma prótese que a gente vai escolher fazer cimentada. Então, nessa imagem, dá para ver claramente como que funciona a prótese cimentada, né? Como que funciona? É bem parecido com a prótese fixa, né? Imagine que isso daqui, que o implante, como eu falei lá nas primeiras aulas, que o implante, na verdade, é um substituto da sua raiz. Né? Então, o que a gente vai imaginar? Que esse implante, ele é a raiz de um dente, né? Quando tem só praticamente a raiz, o que a gente faz na prótese fixa para ter retenção na minha coroa? O que a gente faz? Alguém sabe dizer? Ninguém? Chegou lá na clínica para você, o paciente fraturou o incisivo central superior, 21. O
Quebrou mais da metade, mais de 50% do dente. Ficou praticamente a raiz e 2, 3 milímetros de coroa. Qual que é o seu planejamento? Senta e chora? Não sei, professor, estou dormindo. Ninguém sabe dizer? Vocês fizeram prótese fixa? Fizemos. Fizemos. Então vai lá, chegou no consultório e quebrou o 21, o que você vai fazer? Tem várias opções. Você tem que fazer um canal, se não tiver feito. Pode colocar uma pino de fibra de vidro. Beleza. Alguém mais ajuda, por favor. Obrigado. É exatamente isso que eu queria. Simples. Eu não sei por que, não sei se você está dormindo ou se eu estou apertando muito. Acho que não, né? Chegou lá com o dente É muito vergonha fraturado. mesmo. Hã? Acho que é vergonha mesmo. Ah, pode falar que não tem problema errar, não. A gente tem que errar é agora. Mas é isso, Camila. Chegou, dependendo, tem que fazer canal. Quebrou muito. Se não tiver canal feito, né? A gente tem que fazer canal, fazer um pino de fibra de vidro, né? Fazer uma retenção, colocar um retentor intrarradicular. E depois desse retentor intrarradicular feito, Camila, o que você faz? A coroa. Faço a coroa. Beleza. Então, se vocês tenham essa sequência lógica aí na prótese fixa, né? Qual que é a diferença do implante para a prótese fixa? O implante é muito mais fácil, né? Porque o pino, para você fazer uma retenção intrarradicular, você tem que reembasar ele, você tem que preparar, né, para fazer o término cervical e não sei o quê, fazer as paredes convergentes, blá blá blá, aquela coiseira tudo, né? Tem que ficar um preparo bonito, não tem? Na prótese sobre implante, esse seu preparo bonito, ele já vem pronto, você compra da empresa, né? Que é um tipo de intermediário protético, é um pilar. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Então, esse preparo, ele vem pronto, né? É só eu parafusar no meu implante. Então, eu parafuso esse pino intrarradicular, né? O parafuso lá dentro do implante, e depois o que eu faço? Igual uma prótese fixa, eu moldo, está aqui, ó, só que meu término está pronto. Quem que é meu término aqui? Quem que é, Camila? Já que você que está aí participando. Peraí que eu vou... Hã? Eu não sei o nome desse negocinho aí, não, mas é a beiradinha aí do implante. Mas é a beiradinha do implante, isso mesmo. Na prótese fixa, né, o término cervical é o quê? É em ombro, o que mais vocês aprenderam lá? Esqueci. Ombro, Biselado, biselado, chanfrado, não é isso? O que mais? Chanferete. Ó, até que eu lembro das coisas, tá vendo? E aqui, quem que vai ser o meu término? No caso desse implante aqui, ó, que é um hexágono externo, o meu término vai ser esse hexágono, né? Então eu vou encaixar a minha prótese vai terminar em volta desse hexágono, certo? Então eu instalei um retentor intrarradicular dentro do implante, depois eu moldo isso daqui e vou cimentar a minha coroa como se fosse nesse pino de fibra, vamos dizer assim, cimentar a minha coroa no meu preparo, né? Que é isso daqui que vocês estão vendo em cinza e amarelo. Tá? Só que isso daqui é mais fácil porque ele vem tudo pronto, eu não preciso passar a broca e preparar ele. Então eu venho e cimento a minha coroa em volta dessa pecinha aqui. Então eu tento imaginar que essa pecinha minha aqui é como se fosse um pino de fibra de vidro. Professor, por que eu não posso, nesse caso aí, fazer uma prótese sobre implante cimentada? Então, quando a gente vai fazer uma prótese sobre implante parafusada, nesse caso da esquerda,
Quando a gente planeja uma prótese parafusada sobre implante na região anterior, o meu implante eu faço ele inclinado para a região de cíngulo, né? Por que na região de cíngulo? Então vamos lá de novo, eu vou pegar na Vitória agora que respondeu. Né? Vitória, o que que tem aqui, ó, nessa região de cíngulo da minha coroa? Em que sentido você fala que por que tem que ficar para o símbolo? Eu acredito que é por causa Por que da que tem que ficar no reversibilidade. símbolo? Por causa da reversibilidade, por causa que vai ter que tampar. Vai ter que fazer uma restauração naquele local, né? Beleza, top demais. Imagina você fazer uma restauração de resina composta, que igual esse daqui, ó, saiu para a região incisal vestibular, né? Imagina se você tivesse que tampar esse, porque aqui, ó, esse orifício ia ficar aberto para eu parafusar a minha prótese. Imagina você tampar esse orifício com uma resina composta, né? Sendo que minha coroa é toda de porcelana, né? Vai dar uma diferença estética. Então você vai ter um problema estético muito grande se você fizesse uma prótese parafusada nesse caso aqui. Já nesse caso, o orifício ele ficaria voltado para o cíngulo. Onde que é o cíngulo? Região palatina, né? Região posterior do meu dente. Beleza? Então, inclinação voltada para o cíngulo, a gente vai fazer uma prótese parafusada. Um exemplo. Um exemplo aqui, ó, um caso clínico para vocês verem. Então, um caso anterior, tá? Um caso onde fez uma prótese fixa de 4 elementos, né? Fiz somente... Vai lá, Vitória, quantos implantes eu fiz aqui nesse caso? 2. 2. Por que ela sabe? Né? Por que ela sabe que é 2? Está nos laterais aqui, ó, onde eu vedei o orifício. É onde eu vedei o orifício? Na região de cíngulo dos meus dentes. Então eu planejei a instalação do meu implante, a inclinação dele, para que fosse uma prótese parafusada, tá? Se esse implante tivesse saído numa região mais incisal, que nem esse caso aqui, eu teria que fazer uma prótese cimentada. Olha só esse caso, onde que está a inclinação do meu implante, né? Se a gente traçar uma linha aqui para acompanhar, opa, que nem essa aqui, né? Para onde que a gente está inclinado o meu implante? Ó, se você pegar aqui, ó, vem na região oclusal de pré, como isso daqui é anterior, isso daqui é que região do meu futuro dente? Que região é essa que a linha está passando? Incisal, né? Na incisal, porque a anterior não pega. Então imagina que na anterior, se eu fizesse uma prótese parafusada, onde que ficaria o orifício? O orifício ficaria aqui, ó. Então eu teria que fazer uma restauração muito difícil entre cerâmica e resina, né? Colocar uma resina próximo de cerâmica, sendo que são 2 materiais de comportamento diferentes, nós não conseguiríamos ter uma estética favorável. Por isso a gente instala o nosso pino de fibra dentro do implante, né? O parafuso é essa pecinha aqui, ó, que está por baixo, ó lá. Então essa pecinha aqui eu vou lá e parafuso na boca do paciente. Depois que eu parafuso isso, eu venho e cimento a minha coroa em cima dessa pecinha. Beleza? Então isso é uma prótese cimentada. Se o meu implante ficar muito palatinizado, então eu tenho que ter esse cuidado. Ah, pessoal, então vou colocar meu implante mais para a palatina anterior, já porque eu quero sempre fazer uma prótese parafusada. Às vezes, com risco dele não cair certinho no símbolo, vou pôr um pouquinho mais para a palatina. E aí, o que acontece se eu posicionar esse implante mais para a região da palatina? Acontece que eu vou precisar fazer uma compensação na minha prótese fixa, né? Na minha prótese sobre implante. Ou seja, eu vou precisar posicionar a minha prótese mais para vestibular desse componente. E aí o que vai acontecer? Vai criar essa barriga aqui, né? Essa barriga nós chamamos de sobrecontorno, né?
Às vezes na prótese fixa também, lá sobre o dente, quando você não faz o desgaste certo necessário, corre-se o risco de acontecer esse sobrecontorno. E o que esse sobrecontorno pode trazer para a gente? Uma área de acúmulo de resíduo, porque vai entrar alimento aqui e vai compactar, né? Não vai conseguir higienizar de forma correta. Né? Imagina isso daqui com a gengiva aqui em cima, vai ficar entrando alimentos aqui, o paciente não consegue higienizar, podendo trazer até mesmo a perda desse implante por falta de higienização, né? Mas o paciente que tem um implante posicionado dessa forma aqui, normalmente o paciente te queixa. Normalmente o paciente chega lá, doutor, esse implante aqui está acumulando muito alimento, eu vou comer um frango, uma carne, e aí ele entra aqui dentro do implante, eu nem consigo limpar, não consigo passar, o fio não tiro que entra. Por quê? Porque fica a gengiva em contato aqui com essa prótese, né? Só que não fica totalmente aderido. Pequenos restos de alimentos eles passam nessa parte e vai trazer grande dificuldade para o paciente higienizar, beleza? Então, sempre a gente vai fazer o nosso planejamento prévio. Se nós vamos operar o paciente numa região posterior, nós vamos planejar o nosso implante para que ele tenha saída no centro oclusal, da nossa futura prótese. Ele também não pode sair numa região, por exemplo, de ameia, né? Entre dois dentes, por exemplo. Se esse implante posterior tivesse ficado inclinado ou posicionado nessa região aqui que eu estou passando o mouse, ele ia ficar posicionado entre dois dentes. Então, traria um prejuízo muito grande de higienização para o meu paciente. Ele não conseguiria higienizar. Porque nesses casos aqui, mesmo que sejam todos os dentes eles unidos, né, eles ferrulizados, o paciente ele precisa passar o fio dental. Qual fio dental ele passa? Ele passa aquele passa-fio. Que nem aqueles... Deixa eu abrir aqui, tem uma imagem dele passando fio. Que nem aqueles casos que o paciente é um paciente ortodôntico, né? Que ele utiliza aparelho ortodôntico. Deixa eu só abrir aqui o outro, vocês vão ver que ele passa o fio dental entre as próteses sobre implante. Até aí tudo bem? Está indo muito rápido? Então, um exemplo aqui, ó, de duas coroas, né, uma unida uma na outra. Então, o paciente ele vai passar o fio dental entre essas coroas com a ajuda de um passa-fio, né? Se o meu implante tivesse ficado posicionado no meio exato dos dentes, esse paciente não teria como higienizar, né? Então, o paciente teria uma dificuldade extrema de poder higienizar essa prótese, certo? Então, por isso que nós precisamos planejar corretamente a inclinação e o posicionamento dos nossos implantes. Na próxima aula, nós vamos ver sobre posicionamento e inclinação desses implantes, né? Onde a gente tem que instalar determinado implante, né? Qual seria a inclinação ideal, mas nós já estamos começando a entender o porquê que posterior o implante ele tem que ficar posicionado no centro oclusal da nossa futura prótese e na região anterior, na região de cíngulo ou na região incisal, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, como você deu duas opções na região anterior, qual a posição você prefere para a região anterior? Se eu for fazer unitários, que nem esse daqui, ó, nesse caso, né, duas próteses tudo individualizado, né?
tem 1, 2, 3, 4 coroas sobre dentes, normal, e 2 coroas sobre implante. Como saiu para incisar, eu prefiro fazer cimentado. Na região anterior, se for eu o implantodontista, eu for fazer a parte cirúrgica, eu prefiro planejar para posicionar esses implantes para que seja uma prótese cimentada, tá? Por quê? Principalmente por conta do risco desse sobrecontorno. Às vezes, mesmo a prótese saindo na região de símbolo, pode acontecer um pouco essa questão de sobrecontorno. Beleza? Tranquilo até aí? Dúvidas, não dúvidas? Beleza. Aí na próxima aula a gente vai começar. Então por hoje eu vou parar por aqui, deixo vocês. Na próxima aula eu vou voltar um pouquinho nesse slide aqui que eu passei direto sobre ele. Eu precisava que vocês entendessem, né? Um pouquinho mais sobre o porquê de uma prótese parafusada, o porquê de uma prótese cimentada. Então a gente vai falar como é que a gente faz cada tipo de prótese dessa. Beleza? Perguntas até aí? Tranquilo? Já gravei a primeira aula, deu certo aqui e vou gravar essa também.